Posso tomar café com você, tio? A filha da faxineira perguntou com olhos brilhantes. O milionário olhou para ela com desprezo. Ele não sabia que aquela criança inocente guardava um segredo que mudaria tudo. Mãe, por que aquele homem nos odeia tanto? A pergunta saiu da boca de Manuela enquanto Patrícia Rocha limpava o chão de mármore da mansão. E foi como uma faca entrando no coração dela. Não pela pergunta em si, mas porque sua filha de apenas 5 anos já sabia reconhecer ódio nos olhos de alguém. Patrícia parou de passar o pano e olhou para a menininha loira que segurava seu caderno de desenhos com força, como se fosse um escudo contra o mundo. Como explicar para uma criança que algumas pessoas simplesmente não enxergam outras pessoas? Que para certos indivíduos, você só existe quando é útil e deixa de existir quando não é? Ele não nos odeia, filha. Ele só é diferente de nós. Mas Manuela não era boba. Mesmo com apenas 5 anos, ela havia sentido o peso do olhar de Bernardo Costa naquela manhã. Havia sentido o desprezo, o nojo, a rejeição. E aquilo doía de um jeito que ela não conseguia explicar com palavras de criança. Tudo havia começado horas antes, quando o dia mal havia amanhecido. Patrícia recebeu a ligação da escola dizendo que haveria paralisação emergencial por problemas estruturais no prédio. Nada grave, mas as crianças não poderiam comparecer. O pânico veio instantâneo. Ela não tinha com quem deixar Manuela. Sua mãe morava longe, suas irmãs trabalhavam, a vizinha que às vezes ajudava havia viajado. Vai ficar quietinha, promete? Patrícia havia sussurrado para a filha enquanto pegavam o ônibus rumo ao bairro nobre onde ficava a mansão. Não pode fazer barulho, não pode sair do lugar que eu te deixar. É muito importante, Manuela. Eu prometo, mãe. Vou ser invisível. A menina havia respondido com seriedade. Invisível. Uma criança de 5 anos usando aquela palavra. Patrícia sentiu vontade de chorar ali mesmo, no ônibus lotado que balançava pelas ruas da cidade. Quando chegaram à mansão, Patrícia fez Manuela entrar pela porta dos fundos. A menina ficou boquiaberta com o tamanho da casa, com os jardins perfeitamente cuidados, com as fontes decorativas que pareciam ter saído de um filme. Mãe, é aqui que você trabalha todo dia? É, meu amor. Agora vem, rápido. Patrícia instalou a filha na pequena despensa dos fundos, um espaço apertado onde ficavam guardados produtos de limpeza e utensílios que não eram usados com frequência. Não era confortável, mas era discreto. Deu para Manuela o caderno de desenhos e os lápis de cor. Fica aqui desenhando. Se precisar de mim, não grita. Vem me procurar bem baixinho, entendeu? Entendi, mãe. Patrícia começou seu trabalho como sempre fazia, mas com o coração acelerado. Cada ruído a deixava alerta. Cada vez que passava perto da despensa, espiava rapidamente para ter certeza de que Manuela estava bem. Bernardo Costa acordou naquela manhã do mesmo jeito que acordava todos os dias. Sozinho, em uma cama king size que custava mais que o salário anual de 3 funcionários juntos, em um quarto maior que a maioria dos apartamentos da cidade. Ele tinha construído um império. Sua construtora havia erguido arranha-céus, condomínios de luxo, shopping centers. Seu nome estava gravado em placas por toda a cidade. Mas sua vida pessoal era um deserto. Não que isso o incomodasse. Bernardo havia aprendido cedo que relacionamentos eram complicações desnecessárias. Pessoas queriam coisas dele. Queriam seu dinheiro, seu status, suas conexões. Ninguém se importava realmente com Bernardo, a pessoa. Então ele havia parado de se importar com pessoas. Desceu para o café da manhã, esperando encontrar a mesa posta como sempre estava. Patrícia era eficiente. Ele reconhecia isso. Silenciosa, competente, invisível. Exatamente como ele gostava que funcionários fossem. Estava terminando seu café quando ouviu um barulho vindo do corredor dos fundos. Um barulho de criança. Ele franziu a testa. Criança? Em sua casa? Levantou-se e foi investigar. Foi assim que encontrou Manuela. A menininha havia saído da despensa porque estava entediada. 5 anos é uma idade difícil para ficar parada em silêncio absoluto. Ela havia explorado um pouco, apenas um pouco, e acabou se perdendo pelos corredores intermináveis da mansão. Quando virou uma esquina e se deparou com a sala de jantar, ficou hipnotizada. A mesa ainda tinha restos do café da manhã de Bernardo. Frutas frescas, pães artesanais, frios importados, sucos naturais em jarras de cristal. Para ela,
Acostumada com um café da manhã simples de leite com pão, aquilo parecia um banquete de contos de fada. Foi quando Bernardo apareceu. Seus olhos se encontraram. Um homem de 50 e poucos anos, alto, imponente, com aquela postura de quem sempre teve tudo. E uma menininha loira de 5 anos, magricela, com olhos azuis curiosos e uma inocência que parecia brilhar. "Posso tomar café com você, tio?" As palavras saíram naturalmente da boca de Manuela, porque ela não conhecia maldade. Não conhecia diferenças de classe. Não entendia que algumas pessoas nascem em um mundo e outras nascem em outro completamente diferente. O silêncio que se seguiu foi pesado. Bernardo olhou para aquela criança como se ela fosse uma invasora, uma intrusa em seu território sagrado. "Quem você pensa que é para entrar aqui?" A voz dele era gelo. Manuela deu um passo para trás, assustada. Ela nunca havia sido tratada daquele jeito. Sua professora era doce, os vizinhos eram gentis, até o motorista do ônibus sorria para ela. Eu me perdi. Só queria... Queria o quê? Roubar comida? Aprendeu isso com sua mãe? Eu não sou ladra, a menininha gritou, e as lágrimas começaram a escorrer. Eu só perguntei. Foi nesse momento que Patrícia apareceu, alertada pelo barulho. Quando viu a cena, sentiu o mundo desabar. Sua filha chorando, Bernardo com aquela expressão de fúria contida. "Senhor Bernardo, me perdoe. Ela não deveria ter saído. Foi descuido meu", ela disse rapidamente, pegando Manuela no colo. A menina escondeu o rosto no pescoço da mãe, soluçando. "Descuido?" Bernardo repetiu, a voz baixa, mas carregada de desprezo. "Você traz uma criança para trabalhar na minha casa sem pedir autorização. Ela fica circulando como se fosse dona do lugar. E você chama isso de descuido?" "Não vai acontecer de novo, senhor, eu prometo." "Tem certeza? Porque da próxima vez vocês duas não voltam mais. Está entendendo?" "Sim, senhor. Desculpa, senhor." Patrícia carregou Manuela de volta para a despensa, o coração despedaçado. A menina chorava baixinho, tentando não fazer barulho para não causar mais problemas. "Mãe, por que ele foi tão mal comigo? Eu só queria comer com ele. Tinha tanta comida." "Eu sei, meu amor, eu sei." Mas Patrícia não sabia como explicar. Como dizer para uma filha de 5 anos que o mundo é cruel? Que existem pessoas que têm tanto e não querem dividir nada? Que uma pergunta inocente pode ser interpretada como ameaça? Ela limpou as lágrimas do rosto de Manuela e tentou acalmá-la. "Volta a desenhar, está bem? A mamãe precisa trabalhar, senão vamos perder nosso dinheiro." "Tá bom", Manuela disse, ainda fungando. Patrícia voltou às suas tarefas, mas estava destroçada. Cada movimento era automático, enquanto sua mente rodava em círculos. Precisava daquele emprego desesperadamente. O salário não era alto, mas pagava o aluguel, a comida, os remédios que Manuela precisava para a asma. Perder aquela vaga seria um desastre. No escritório, Bernardo tentava se concentrar no trabalho, mas algo o incomodava. A imagem daquela criança assustada não saía de sua cabeça. Os olhos azuis cheios de lágrimas, a voz tremendo quando ela disse "eu não sou ladra". Ele balançou a cabeça irritado consigo mesmo. Por que estava pensando nisso? Havia sido firme, apenas isso. Necessário. Limites precisavam ser estabelecidos. Mas então ele se lembrou de outra coisa. A pergunta da menina. "Posso tomar café com você, tio?" Não havia malícia naquela pergunta. Não havia intenção de roubar ou invadir. Era apenas uma criança querendo compartilhar uma refeição com alguém. Uma criança que provavelmente não entendia por que havia tanta comida para uma pessoa só. Bernardo se levantou e foi até a janela, olhando para os jardins perfeitamente cuidados de sua propriedade. Aquela mansão tinha 16 quartos. Ele morava sozinho. Tinha comida suficiente para alimentar uma família inteira. E vivia sozinho. Quando foi a última vez que alguém havia comido com ele? Não uma reunião de negócios disfarçada de almoço. Não um jantar protocolar com investidores. Mas uma refeição de verdade, com companhia de verdade. Ele não conseguia se lembrar. "Ridículo", murmurou para si mesmo. "Estou ficando sentimental." Mas a imagem não saía de sua cabeça. As horas passaram devagar. Patrícia fazia seu trabalho em silêncio, verificando Manuela a cada 15 minutos. A menina havia parado de chorar, mas estava quieta demais. Apenas desenhava, concentrada, e aquilo preocupava Patrícia.
Manuela era uma criança alegre, falante. Vê-la tão retraída era doloroso. Quando a tarde chegou, Vanessa apareceu para trazer documentos para Bernardo assinar. Ela havia trabalhado para ele por muitos anos e conhecia seu temperamento. Mas mesmo assim, decidiu arriscar. Senhor Bernardo, posso falar algo? Ele levantou os olhos dos papéis. Fale. É sobre o que aconteceu hoje, com a Patrícia e a filha dela. Não é da sua conta, Vanessa. Eu sei, mas a Patrícia é uma funcionária exemplar. Trabalha aqui há anos, nunca faltou, nunca deu problema. Talvez possamos considerar... Considerar o quê? Transformar minha casa em creche? Não é isso. É só que todos nós temos emergências às vezes. Todos nós precisamos de um pouco de compreensão. Bernardo a encarou. Você está me dando lição de moral? Não, senhor. Apenas uma perspectiva diferente. Ele voltou aos documentos sem responder, e Vanessa entendeu que a conversa havia terminado. Mas ela havia plantado uma semente, mesmo que pequena. Quando chegou a hora de Patrícia ir embora, ela pegou Manuela pela mão e se dirigiu à saída dos fundos. Mas Bernardo as interceptou no corredor. Patrícia, um momento. Ela congelou, o medo palpável em seus olhos. Será que ele ia demiti-la ali mesmo? Sim, senhor. Bernardo olhou para Manuela, que se escondia atrás das pernas da mãe. A menininha não o encarava. Mantinha os olhos no chão. E aquilo, estranhamente, o incomodou. Sua filha tem escola amanhã? Tem, senhor. O problema foi só hoje. Ótimo. Não quero que isso se repita. Não vai se repetir, senhor. Pode ter certeza. Houve um silêncio pesado. Então Bernardo fez algo que surpreendeu até ele mesmo. Tirou a carteira do bolso e colocou algumas notas na mão de Patrícia. Compra comida decente para a menina. Patrícia olhou para o dinheiro, chocada. Eram R$ 200. Uma pequena fortuna para ela. Senhor, eu não posso... Pode. E deve. Não quero funcionária com filho passando fome. Prejudica o rendimento. A justificativa era fria, prática, distante. Mas o gesto estava ali. Real. Inesperado. Obrigada, senhor, Patrícia disse, a voz embargada. Bernardo já estava se afastando quando ouviu a voz pequena de Manuela. Obrigada, tio. Ele parou, mas não se virou. Apenas acenou com a mão e continuou andando. Quando Patrícia e Manuela finalmente saíram da mansão, a menininha olhou para trás mais uma vez. Através da janela, ela viu Bernardo parado no meio da sala vazia, sozinho naquele espaço enorme. E algo dentro dela se mexeu. Algo que ela não conseguia nomear. Não era medo, não era raiva. Era outra coisa. Era pena. Mãe, aquele tio mora sozinho naquela casa toda? Mora, filha. Ele deve ser muito triste. Patrícia olhou para a filha, surpresa com aquela observação. Manuela era uma criança especial. Mesmo sendo tratada com crueldade, ainda conseguia enxergar além. Por que você acha isso? Porque ele tem uma casa enorme, mas não tem ninguém para tomar café com ele. Isso deixa as pessoas tristes. E Manuela estava certa. Embora ninguém ali soubesse ainda, Bernardo estava triste, profundamente triste. Mas havia construído muralhas tão altas ao redor do coração que nem ele mesmo conseguia mais enxergar a própria tristeza. Aquela noite, em sua cama cara em seu quarto imenso, Bernardo não conseguiu dormir. A pergunta continuava ecoando em sua mente. Posso tomar café com você, tio? Era só uma criança querendo companhia. Só isso. Nada mais. E ele havia tratado aquela inocência como se fosse uma ameaça. Virou-se na cama, irritado consigo mesmo. Por que aquilo o incomodava tanto? Ele havia sido firme, correto, necessário. Mas então lembrou dos olhos assustados de Manuela. E pela primeira vez em muitos anos, Bernardo sentiu algo que não sentia há décadas. Sentiu vergonha. A noite não trouxe descanso para nenhum dos dois lados daquela história. Patrícia deitou Manuela na cama estreita que dividiam no pequeno apartamento de um quarto e ficou observando a filha dormir. A menininha ainda tinha marcas de lágrimas secas no rosto e, mesmo dormindo, seu rostinho carregava uma tristeza que não deveria existir em uma criança de 5 anos. Os R$ 200 que Bernardo havia dado estavam guardados dentro de uma lata velha de biscoitos, escondida no armário da cozinha. Era mais dinheiro do que Patrícia via de uma vez há meses.
Poderia comprar comida de verdade, talvez até um sapato novo para Manuela, cujo tênis já estava apertado e com o solado se soltando. Mas junto com aquele dinheiro veio uma sensação estranha que ela não conseguia nomear. Não era gratidão exatamente. Era algo mais complexo. Era como se aquele gesto de Bernardo tivesse revelado uma rachadura na armadura que ele usava. Uma pequena fresta de humanidade em meio a tanta frieza. Ele não é tão ruim quanto quer parecer. Ela sussurrou para o quarto vazio. Ou pelo menos, não quer ser tão ruim quanto se obriga a ser. Do outro lado da cidade, na mansão silenciosa e vazia, Bernardo estava sentado na biblioteca, um cômodo que raramente usava. As paredes eram cobertas de livros que ele nunca leu, comprados por decoradores para dar um ar de sofisticação. Ele segurava um copo de uísque que já estava pela metade, mas o álcool não estava ajudando a silenciar sua mente. A imagem de Manuela não o deixava em paz. Aqueles olhos azuis assustados, aquela voz tremendo quando ela disse, "Eu não sou ladra", e principalmente aquela pergunta que parecia tão simples, mas carregava tanto peso. "Posso tomar café com você, tio?" Bernardo se levantou e foi até a janela, olhando para os jardins iluminados artificialmente. Tinha tudo, absolutamente tudo que o dinheiro podia comprar. Mas pela primeira vez em décadas, ele se perguntou, para quê? Para quem ele havia construído aquele império? Para quem trabalhava 16 horas por dia? Para quem acumulava milhões e mais milhões? Não tinha família. Seus pais haviam falecido anos atrás, e ele era filho único. Nunca se casou, nunca teve filhos. Tinha funcionários, tinha sócios, tinha conhecidos. Mas não tinha ninguém. Patético, ele murmurou para si mesmo, terminando o uísque de um gole só. A manhã seguinte chegou com um ar pesado. Patrícia acordou mais cedo que o normal, preparou um café da manhã simples para Manuela e a deixou na escola antes de pegar o ônibus para a mansão. A menininha havia acordado mais quieta que o normal, e isso partia o coração de Patrícia. "Hoje vai ser um dia bom na escola, meu amor. Vai brincar com seus amiguinhos, vai aprender coisas novas", ela disse enquanto penteava o cabelo da filha. "Mãe, aquele tio vai estar bravo com você de novo?" A pergunta fez Patrícia parar. "Não, filha, ele não vai estar bravo. E você não precisa se preocupar com isso, está bem? Deixa a mamãe cuidar dessas coisas. Mas eu me preocupo. Você fica triste quando ele grita. Eu não fico triste, Fica sim. Eu vejo." Patrícia abraçou a filha com força, tentando não chorar. Como uma criança tão pequena já percebia tanto. Como já carregava preocupações que não deveria carregar. Quando chegou à mansão, Patrícia entrou pela porta dos fundos como sempre fazia. A casa estava silenciosa, e ela assumiu que Bernardo ainda estava dormindo ou já havia saído para alguma reunião. Começou seu trabalho metódica, tentando não pensar muito no dia anterior. Mas Bernardo não estava dormindo, nem havia saído. Ele estava no escritório desde as 5 da manhã, incapaz de dormir depois de uma noite inteira, revirando pensamentos que preferia não ter. Quando ouviu os sons de Patrícia trabalhando, ele quase a chamou. Quase disse algo. Mas não sabia o quê. Pedir desculpas? Ele nunca pedia desculpas. Explicar seu comportamento? Ele não explicava nada para ninguém. Então ficou em silêncio, observando através da porta entreaberta do escritório enquanto ela limpava o corredor. Havia algo de digno na forma como ela trabalhava. Não era desleixada, não era preguiçosa. Cada movimento era cuidadoso, profissional. Ela tinha orgulho do que fazia, mesmo sendo um trabalho que a sociedade considerava menor. "Senhor Bernardo?" A voz de Vanessa o tirou dos pensamentos. Ela havia chegado para começar o expediente e trazia a agenda do dia impressa. "Bom dia, Vanessa." "Bom dia. O senhor parece cansado. Dormiu mal?" "Não dormi. Mas não é da sua conta." Vanessa já estava acostumada com aquela rispidez. "Tem reunião com os investidores do empreendimento Horizonte às 10 horas. Depois, almoço com o prefeito para discutir a licitação do novo centro comercial. À tarde, videoconferência com os arquitetos sobre o projeto residencial." "Ótimo. Alguma urgência antes disso?" "Apenas uma ligação que parece importante. Do Hospital Misericórdia. Pediram para retornar assim que possível." Bernardo franziu a testa. "Hospital? Por que um hospital estaria me ligando?" "Não disseram?"
Apenas que era sobre uma questão pessoal e urgente. Ele pegou o telefone e retornou a ligação, ainda confuso. Não tinha parentes hospitalizados, não tinha ninguém por quem se preocupar. Devia ser algum engano. Bom dia, aqui é Bernardo Costa retornando uma ligação. A voz do outro lado era profissional, mas carregava um peso. Senhor Bernardo, obrigado por retornar. Aqui é a doutora Helena, do setor de assistência social do Hospital Misericórdia. O senhor conhece uma criança chamada Manuela Rocha? O mundo de Bernardo parou. Conheço. Por quê? A menina deu entrada no hospital há cerca de 1 hora com uma crise asmática grave. Está estabilizada agora, mas precisamos localizar a mãe dela, Patrícia Rocha. O número de telefone que temos no cadastro não atende. Como ela foi parar no hospital? A escola acionou a ambulância. Aparentemente teve uma crise durante o recreio e não estava respondendo ao tratamento emergencial da enfermaria escolar. Bernardo sentiu algo apertar no peito. A mãe trabalha aqui. Vou avisá-la agora mesmo. Ele desligou e saiu do escritório quase correndo, algo completamente fora do comum para ele. Vanessa o seguiu, preocupada. O que aconteceu? A filha da Patrícia está no hospital. Encontraram Patrícia limpando a sala de jantar. Quando ela viu Bernardo se aproximando com aquela expressão urgente, seu coração disparou. Ia ser demitida. Tinha certeza. Patrícia, sua filha está no Hospital Misericórdia. As palavras levaram alguns segundos para fazer sentido. Quando fizeram, o balde com água que ela segurava caiu no chão, espalhando líquido por toda parte. O quê? O que aconteceu? Crise de asma. Está estabilizada, mas precisa de você lá. Patrícia já estava tirando as luvas de limpeza, as mãos tremendo tanto que mal conseguia. Eu preciso ir. Agora. Desculpa, senhor Bernardo, eu preciso... Márcio vai te levar. Não. Eu pego o ônibus. Não quero. Márcio vai te levar. Bernardo repetiu mais firme. Não é pedido, é ordem. Ele olhou para Vanessa. Liga para o Márcio, diz que é urgente. Em 5 minutos, Patrícia estava no banco de trás do carro, enquanto Márcio dirigia o mais rápido que o trânsito permitia. Ela chorava baixinho, as mãos entrelaçadas em uma prece silenciosa. Ela vai ficar bem, Márcio disse tentando confortá-la. Crianças são fortes. Ela tem asma desde pequena. Eu não tive dinheiro para comprar o remédio preventivo esse mês. Achei que ia conseguir esperar até receber o salário, mas a culpa na voz dela era devastadora. Márcio não sabia o que dizer. Apenas dirigiu mais rápido. Na mansão, Bernardo ficou parado no meio da sala de jantar, olhando para o balde caído e a água espalhada pelo chão. Vanessa estava ao lado dele, igualmente silenciosa. Ela não teve dinheiro para comprar o remédio. Ele disse baixinho. Eu ouvi. E eu pago quanto para ela? R$1.000? 1.200? 1.100, senhor. Bernardo passou a mão pelo rosto. R$1.100. Ele gastava isso em um jantar, em uma garrafa de vinho, em coisas que nem se lembrava no dia seguinte. E para Patrícia, era a diferença entre a filha ter remédio ou não. Isso está errado, ele murmurou. Senhor, isso está tudo errado, Vanessa. Ele voltou para o escritório, mas não conseguiu trabalhar. Ficou olhando para o telefone, esperando notícias. Às 11 horas, não aguentou mais e ligou para Márcio. Como ela está? A menina está estável, senhor. Patrícia está com ela no quarto. Os médicos disseram que ela precisa ficar internada por uns dias para observação. E o tratamento? Tem algum problema com o plano de saúde? Não sei, senhor. Quer que eu pergunte? Pergunta. Márcio voltou ao telefone alguns minutos depois. O plano cobre a internação, mas não cobre alguns medicamentos que ela precisa. Patrícia está tentando ver se consegue parcelar na farmácia do hospital. Quanto custa? Uns R$800, senhor. Diz para ela que eu vou pagar. E não é empréstimo, é... Ele parou procurando a palavra certa. É ajuda. Senhor Bernardo, tem certeza? Tenho. E diz para ela não se preocupar com o trabalho. Ela fica quantos dias precisar com a filha. Quando Márcio desligou, Vanessa estava olhando para Bernardo com uma expressão que ele não conseguia decifrar. O quê? Ele perguntou defensivo. Nada, senhor, apenas... É um gesto muito generoso. Não é generosidade, é justiça. Eu pago pouco demais para ela. Então vai aumentar o salário dela?
A pergunta pegou Bernardo desprevenido. Vai aumentar? Deveria aumentar? Mas se aumentasse para ela, teria que aumentar para todos. E se aumentasse para todos, isso significava reconhecer que estava explorando funcionários há anos. Vou pensar sobre isso, ele disse, fugindo da resposta. No hospital, Patrícia estava sentada ao lado da cama onde Manuela dormia, conectada a soros e monitores. A menininha estava pálida, respirando com a ajuda de oxigênio, mas estável. Os médicos haviam dito que ela havia chegado a tempo, que mais alguns minutos sem tratamento poderia ter sido grave. Quando Márcio transmitiu o recado de Bernardo sobre pagar os medicamentos, Patrícia começou a chorar. Não lágrimas de tristeza, mas de alívio tão profundo que doía. Por que ele está fazendo isso? Ela perguntou, mais para si mesma que para Márcio. Não sei, mas acho que o patrão não é tão duro quanto parece. Ele disse que é justiça, que eu pago pouco para ela. Ele está certo. Patrícia olhou para a filha dormindo. Sabe o que é mais triste, Márcio? É que eu achei incrível ele pagar os remédios. Fiquei tão grata, tão aliviada. Mas a verdade é que se ele me pagasse um salário justo desde o começo, eu nunca teria deixado faltar remédio para ela. A observação era simples, mas devastadora em sua verdade. Márcio não tinha resposta para aquilo. Apenas ficou ali, fazendo companhia, até Patrícia dizer que ele podia voltar. Diz para o Sr. Bernardo que eu agradeço muito. De coração. Vou dizer. Quando Márcio voltou à mansão, era fim de tarde. Bernardo ainda estava no escritório, embora não tivesse comparecido a nenhuma das reuniões agendadas. Vanessa havia remarcado tudo, inventando desculpas sobre emergências empresariais. Como está a situação? Bernardo perguntou assim que Márcio entrou. A menina está bem. Vai ficar uns dias internada, mas vai se recuperar completamente. E a Patrícia? Está arrasada, mas aliviada. Mandou agradecer muito pelo que o senhor fez. Bernardo acenou com a cabeça, sem dizer nada. Márcio ia sair quando ele o chamou de volta. Márcio, quanto você ganha? O motorista pareceu surpreso com a pergunta. 1.400, senhor. É suficiente? Suficiente para quê, senhor? Para viver, para pagar contas, comprar comida, ter uma vida digna. Márcio pensou cuidadosamente antes de responder. Dá para sobreviver, senhor, mas não dá para viver. Qual é a diferença? Sobreviver é pagar as contas e não morrer de fome. Viver é ter alguma tranquilidade, alguma folga para emergências, talvez guardar um pouquinho para o futuro. A maioria de nós só sobrevive. As palavras ficaram ecoando no escritório depois que Márcio saiu. Bernardo ficou ali sentado, processando aquela distinção. Sobreviver versus viver. Ele sempre havia achado que pagava salários justos. Afinal, ninguém reclamava. Ninguém pedia aumento. Ninguém saía. Mas agora entendia. Ninguém reclamava porque não podia se dar ao luxo de perder o emprego. Ninguém pedia aumento porque sabia que seria negado. Ninguém saía porque não tinha para onde ir. Eles estavam presos. Todos eles. Presos em uma situação onde sobreviviam, mas não viviam. E ele era o responsável por isso. Naquela noite, Bernardo fez algo que não fazia há anos. Pegou uma caneta e um papel e começou a fazer cálculos. Quanto pagava para cada funcionário? Quanto eles realmente precisavam para viver, não apenas sobreviver? Qual era a diferença? Os números eram chocantes. Se aumentasse o salário de todos em apenas 30%, faria uma diferença enorme na vida deles. E para ele, seria um valor que ele gastava em um mês sem nem perceber. Mas não era apenas sobre dinheiro. Era sobre reconhecimento. Era sobre dignidade. Era sobre enxergar as pessoas que trabalhavam para ele como pessoas, não como ferramentas. Posso tomar café com você, tio? A pergunta de Manuela voltou à sua mente. Agora ele entendia o peso daquelas palavras. Não era apenas sobre comida, era sobre inclusão. Era sobre pertencimento. Era sobre uma criança querendo ser vista como igual, querendo dividir um momento, querendo conectar. E ele havia rejeitado aquilo com desprezo. Bernardo pegou o telefone e ligou para o hospital. Conseguiu falar com a enfermaria onde Manuela estava internada. Gostaria de saber sobre uma paciente. Manuela Rocha. O senhor é parente?
Não sou... Ele hesitou. O que era? Patrão da mãe? Isso soava tão distante, tão frio. Sou amigo da família. A mentira saiu mais fácil do que deveria. A paciente está estável e dormindo. A mãe está com ela. Ótimo, obrigado. Ele desligou e ficou olhando para o telefone. Amigo da família. Por que havia dito aquilo? Eles não eram amigos. Mal se conheciam. Mas talvez, de alguma forma torta e confusa, ele quisesse ser. Ou talvez apenas estivesse cansado de estar sozinho. Na manhã seguinte, Bernardo acordou com uma decisão tomada. Ligou para Vanessa antes mesmo de sair da cama. Convoca a reunião com todos os funcionários. Hoje à tarde, 3 horas. É importante. Todos, senhor. Incluindo o pessoal da limpeza, motoristas, jardineiros. Todos, sem exceção. Quando Vanessa desligou, ela estava sorrindo. Algo estava mudando em Bernardo Costa. E ela tinha a sensação de que uma menininha de 5 anos tinha tudo a ver com isso. A sala de reuniões da mansão nunca havia abrigado tanta gente ao mesmo tempo. Funcionários que normalmente permaneciam invisíveis nos bastidores, agora ocupavam as cadeiras estofadas, trocando olhares nervosos e sussurros especulativos. Estava ali o pessoal da limpeza, os jardineiros, o cozinheiro, as auxiliares, Márcio e até mesmo Vanessa, que apesar de sua posição privilegiada, também era funcionária. Eram 3 horas da tarde quando Bernardo entrou na sala. O silêncio foi instantâneo. Todos conheciam aquele homem como alguém distante, exigente, praticamente inalcançável. Vê-lo convocar uma reunião com todos, sem distinção de cargo, era algo inédito e perturbador. Agradeço a presença de todos, Bernardo começou, e até sua voz soava diferente. Menos imponente, quase hesitante. Sei que essa reunião é incomum, mas preciso falar sobre algumas mudanças que vou implementar. Os funcionários se entreolharam. Mudanças raramente eram boas notícias. Mudanças geralmente significavam cortes, demissões, aumento de carga de trabalho. Nos últimos dias, tive uma experiência que me fez repensar muitas coisas sobre como conduzo meus negócios e, principalmente, como trato as pessoas que trabalham para mim. Vanessa observava tudo com atenção especial. Ela conhecia Bernardo há anos e jamais o havia visto assim. Havia algo de vulnerável em sua postura, algo que ela nunca imaginou ver. Percebi que pago salários que permitem que vocês sobrevivam, mas não que vivam com dignidade. E isso é inaceitável. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns funcionários inclinaram-se para a frente, incrédulos com o que estavam ouvindo. Por isso, a partir do próximo mês, todos os salários serão aumentados em 40%. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 40%? Aquilo significava centenas de reais a mais por mês. Significava comida melhor na mesa, remédios que antes eram luxo, talvez até guardar um pouco para emergências. Além disso, Bernardo continuou, vou implementar um plano de saúde completo para todos os funcionários e seus dependentes diretos. Sem carência, sem limitações absurdas. Saúde não pode ser tratada como privilégio. Dona Carmen, a cozinheira de 60 anos que trabalhava ali há quase uma década, começou a chorar em silêncio. Ela tinha um neto com problemas cardíacos e a filha não conseguia pagar o tratamento adequado. Mas foi quando Bernardo fez a próxima declaração que a reação foi ainda mais intensa. E quero pedir desculpas a todos vocês. Por anos tratei vocês como se fossem invisíveis, como se o trabalho de vocês não tivesse valor, como se vocês não fossem pessoas com vidas, famílias, sonhos. Isso foi errado. E sinto muito. Vanessa precisou desviar o olhar, emocionada. Em 15 anos trabalhando para aquele homem, jamais o havia ouvido pedir desculpas para alguém. Jamais. Os funcionários não sabiam como reagir. Alguns aplaudiram timidamente. Outros permaneceram em silêncio chocado. Mas todos sentiam que algo fundamental havia mudado naquela casa. Se alguém tiver dúvidas ou sugestões, minha porta estará aberta. De verdade. Não é apenas retórica. Quando a reunião terminou e os funcionários começaram a sair, ainda processando tudo o que haviam ouvido, Bernardo ficou para trás, sozinho na sala. Sentiu-se estranhamente leve.
como se um peso que carregava há anos tivesse sido tirado de seus ombros. Mas a sensação de leveza durou pouco. Bernardo, precisamos conversar. Agora. A voz veio da porta. Era Rogério Tavares, sócio minoritário da construtora e homem que Bernardo conhecia há mais de 20 anos. Seu rosto estava vermelho de raiva contida. Rogério, não sabia que estava aqui. Cheguei há 10 minutos e ouvi sua discursinho. 40% de aumento? Plano de saúde premium? Você enlouqueceu completamente? Bernardo suspirou. Sabia que essa conversa viria eventualmente. Não enlouqueci. Apenas corrigi uma injustiça. Injustiça? Rogério praticamente cuspiu a palavra. Bernardo, nós pagamos o salário de mercado. Ninguém aqui está sendo explorado. Salário de mercado é um eufemismo para pagar o mínimo possível sem que as pessoas morram de fome. Desde quando você virou defensor dos trabalhadores? O que aconteceu com você? Bernardo não respondeu imediatamente. Como explicar que uma menininha de 5 anos havia feito uma pergunta simples que desmoronou décadas de certezas? Como explicar que ver aquela criança hospitalizada por falta de recursos havia quebrado algo dentro dele? Eu mudei, Rogério. É simples assim. Mudou? O sócio deu uma risada amarga. Não, meu amigo. Você está tendo uma crise existencial de rico entediado. E sabe qual é o problema? Você vai afundar a empresa com essas decisões emocionais. A empresa está sólida. Podemos absorver perfeitamente esses custos. Hoje podemos. Mas e amanhã? E se vier uma crise? E se perdermos contratos? Você está criando um precedente perigoso. Ou estou criando lealdade? Funcionários bem tratados trabalham melhor, ficam mais tempo, não sabotam. É até bom para os negócios. Rogério apontou o dedo para Bernardo ameaçador. Eu não concordo com isso. Vou convocar a Assembleia de Sócios. Tenho direito a isso. Convoque, mas minha decisão está tomada. Você vai se arrepender disso, Bernardo. Vai ver que essas pessoas não merecem sua bondade repentina. Vai ver que vão querer mais, sempre mais, até sugar você completamente. Quando Rogério saiu batendo a porta, Bernardo ficou sozinho novamente. Mas agora a leveza havia desaparecido, substituída por uma inquietação profunda. E se Rogério estivesse certo? E se aquilo fosse realmente uma decisão emocional e imprudente? A dúvida começou a roer por dentro. Naquele mesmo momento, no Hospital Misericórdia, Manuela estava acordada pela primeira vez desde a crise. Seus olhos azuis se abriram devagar, focando no rosto da mãe que estava debruçada sobre a cama, segurando sua mãozinha pequena. Mãe? A voz saiu fraquinha, rouca. Meu amor, você acordou? Patrícia explodiu em lágrimas de alívio. Graças a Deus você acordou. O que aconteceu? Por que estou aqui? Você teve uma crise de asma na escola, lembra? Mas está tudo bem agora. Você está bem. Manuela olhou ao redor, confusa com os aparelhos, com o quarto estranho, com o cheiro de hospital. Quanto tempo eu dormi? 2 dias, meu amor. Mas os médicos disseram que você vai ficar boa. Só precisa descansar mais um pouquinho. Você ficou aqui o tempo todo? Fiquei, não saí nem um segundo. E o trabalho? O tio vai ficar bravo. Patrícia sentiu o coração apertar. Mesmo doente, mesmo frágil, sua filha se preocupava com o trabalho dela, com a reação de Bernardo. Não, meu amor, ele não está bravo. Na verdade, ele ajudou muito. Pagou seus remédios, disse que eu podia ficar aqui o tempo que precisasse. Manuela processou aquela informação com a seriedade de uma criança que amadureceu rápido demais. O tio fez isso? Fez. Por quê? Pensei que ele não gostasse de mim. A pergunta partiu o coração de Patrícia. Como explicar para uma criança as complexidades dos adultos? Como dizer que pessoas podem ser cruéis e generosas ao mesmo tempo? Acho que ele está aprendendo a ser melhor, ela disse, escolhendo as palavras com cuidado. Às vezes as pessoas precisam de tempo para isso. Manuela ficou em silêncio por alguns instantes, pensativa. Então disse algo que deixou Patrícia sem palavras. Eu quero agradecer ele, pessoalmente. Filha, você precisa descansar. Eu sei, mas quando eu sair daqui eu quero falar com ele. Ele me assustou naquele dia, mas ele está sozinho, mãe. Vi nos olhos dele. Pessoas sozinhas ficam bravas porque estão tristes por dentro. Patrícia abraçou a filha com cuidado, tentando não desconectar os tubos.
Manuela tinha apenas 5 anos, mas enxergava o mundo com uma clareza que adultos levam décadas para desenvolver. Ou nunca desenvolvem. Enquanto mãe e filha conversavam baixinho no hospital, Bernardo estava em seu escritório, lutando contra a tempestade que Rogério havia plantado em sua mente. Ele pegou o telefone 3 vezes para cancelar tudo. 3 vezes colocou de volta sem fazer a ligação. "Posso entrar?" Era Vanessa, trazendo café como sempre fazia no final da tarde. "Entre." Ela colocou a xícara na mesa e ficou parada ali, claramente querendo dizer algo. "Fala, Vanessa. Você nunca teve problemas em falar o que pensa. O que o senhor fez hoje foi a coisa mais importante que vi em 15 anos trabalhando aqui." Bernardo olhou para ela surpreso. "Mesmo? Porque acabei de receber um sermão do Rogério dizendo que estou cometendo suicídio empresarial. O Rogério está errado. E sabe por quê? Porque ele nunca precisou escolher entre comprar comida ou remédio. Nunca precisou explicar para um filho por que não pode comprar um caderno novo. Nunca sentiu o que é viver no fio da navalha." "E você sentiu?" Vanessa hesitou, mas então decidiu que era hora de compartilhar. "Antes de trabalhar aqui, eu era secretária em uma empresa pequena. Ganhava menos que um salário mínimo, sem benefícios, sem segurança. Quando minha filha adoeceu, precisei escolher entre pagar o tratamento ou pagar o aluguel. Eu não sabia disso. Ninguém sabia. A gente aprende a esconder essas coisas. A gente tem vergonha de ser pobre, como se fosse culpa nossa. O que você escolheu? O tratamento ou o aluguel?" "Escolhi o tratamento. Fomos despejados. Passamos 3 meses morando com minha irmã em um apartamento de um quarto com 7 pessoas. Bernardo ficou em silêncio, processando aquela revelação. Vanessa trabalhava para ele há 15 anos, e ele nunca havia perguntado sobre a vida dela. Nunca havia se interessado por saber o que ela enfrentava. "Sua filha ficou bem?" "Ficou. Hoje ela tem 20 anos e está na faculdade. Conseguiu bolsa integral, mas a cicatriz ficou. A lembrança de ver minha mãe escolhendo entre saúde e moradia, isso marca para sempre." "Por que você está me contando isso?" "Porque o senhor está duvidando da decisão que tomou. Vi em seu rosto. E preciso que saiba que o que fez hoje pode mudar vidas, talvez até salvar vidas." Bernardo passou a mão pelo rosto, exausto. "E se o Rogério estiver certo? E se eu estiver sendo emocional demais? Então, pela primeira vez na vida, o senhor está sendo humano. E isso não é fraqueza, é evolução." Depois que Vanessa saiu, Bernardo ficou sozinho com seus pensamentos. Pegou o telefone novamente, mas dessa vez não para cancelar as mudanças. Dessa vez para ligar para o hospital. "Quarto da paciente Manuela Rocha, por favor." Quando Patrícia atendeu, sua voz estava rouca de tanto chorar e de tanto velar o sono da filha. "Patrícia, aqui é Bernardo." Houve um silêncio surpreso do outro lado. "Senhor Bernardo, aconteceu algo?" Não. Só queria saber como está a Manuela." "Ela acordou hoje. Está fraca, mas consciente. Os médicos disseram que pode ter alta em 2 dias, se continuar melhorando." "Que bom. Isso é muito bom." Outro silêncio. Patrícia não sabia o que dizer. Aquele homem que a havia tratado com tanto desprezo agora ligava pessoalmente para saber da filha dela. "Senhor Bernardo, eu queria agradecer por tudo, pelos remédios, por me liberar do trabalho, por se importar." "Não precisa agradecer. Eu é que preciso pedir desculpas. Pelo que disse para sua filha, pelo jeito que tratei vocês. O senhor já pediu desculpas, senhor, com ações, e ações valem mais que palavras." Quando Bernardo desligou, sentiu algo estranho acontecendo em seu peito. Era reconhecimento. Era conexão. Era a sensação de que pela primeira vez em décadas estava fazendo algo que realmente importava. 2 dias depois, Manuela recebeu alta médica. Patrícia a levou para a casa de táxi, usando parte do dinheiro que Bernardo havia dado. A menininha estava mais magra, mais pálida, mas seus olhos tinham o mesmo brilho curioso de sempre. "Mãe, posso pedir uma coisa?" "Claro, meu amor." "O que você quer?" "Quero voltar na casa do tio. Quero falar com ele." Patrícia hesitou. Será que era boa ideia? Será que Bernardo aceitaria recebê-las? Mas quando olhou para os olhos determinados da filha, soube que não podia negar. "Vou ligar para ele e perguntar." Quando Bernardo recebeu o telefonema,
Sua primeira reação foi de pânico. Receber a menina em sua casa, conversar com ela? Ele não sabia lidar com crianças. Não sabia o que dizer, como agir. Mas então lembrou da pergunta que havia mudado tudo. Posso tomar café com você, tio? Dessa vez, a resposta seria diferente. Diga a Manuela que será uma honra recebê-la. Na manhã seguinte, quando Patrícia e Manuela chegaram à mansão, foi Bernardo pessoalmente quem abriu a porta principal. Não a porta dos fundos. A porta principal, como se recebesse visitas importantes. Manuela olhou para ele com aqueles olhos azuis imensos, e por um momento, Bernardo viu nela não uma criança incômoda, mas uma pessoa. Pequena, frágil, mas uma pessoa com sentimentos, pensamentos, valor. Oi, tio, ela disse timidamente. Oi, Manuela. Que bom que você está melhor. Obrigada por ajudar minha mãe e por pagar meus remédios. Foi o mínimo que eu podia fazer. Houve um silêncio. Então Manuela fez a pergunta que estava guardando há dias. Posso fazer aquela pergunta de novo? Bernardo sabia exatamente qual pergunta ela queria fazer. E dessa vez, estava pronto para a resposta certa. Pode. Posso tomar café com você, tio? Bernardo se ajoelhou, ficando na altura dela, e sorriu. Um sorriso verdadeiro, não aquele sorriso social e vazio que usava em reuniões de negócios. Pode, sim. E sabe de uma coisa? Eu ia adorar tomar café com você. A mesa da sala de jantar nunca havia sido preparada com tanto cuidado. Bernardo pessoalmente pediu para Dona Carmen fazer panquecas, achocolatado quente e cortar frutas em formatos divertidos. Quando Patrícia viu aquilo, precisou disfarçar a emoção. O homem que dias atrás havia tratado sua filha com desprezo, agora preparava um café da manhã digno de princesa para ela. Manuela se sentou na enorme cadeira, seus pezinhos balançando sem tocar o chão. Seus olhos brilhavam enquanto observava toda aquela comida, mas ela esperou educadamente, sem pegar nada. Pode se servir, Bernardo disse, sentando-se ao lado dela. Não na cabeceira distante como sempre fazia, mas ao lado, onde podiam conversar de verdade. Mesmo? Posso pegar qualquer coisa? Qualquer coisa. Essa mesa é sua também. As palavras eram simples, mas o significado era profundo. Patrícia, que observava tudo de pé perto da porta, sentiu as lágrimas ameaçarem cair. Seu patrão não estava apenas oferecendo comida. Estava oferecendo pertencimento. Estava dizendo que aquela menina importava. Manuela pegou uma panqueca e começou a comer devagar, saboreando cada pedaço como se fosse a coisa mais especial do mundo. Bernardo a observava, e algo dentro dele se movia. Quando foi a última vez que ele havia apreciado uma refeição daquele jeito? Quando parou de apenas comer por necessidade e começou a engolir comida cara sem nem sentir o gosto? Está gostoso? Ele perguntou. Está maravilhoso. Melhor panqueca do mundo. Bernardo sorriu. Não aquele sorriso falso de reuniões corporativas, mas um sorriso verdadeiro que alcançava seus olhos. Vou dizer para a Dona Carmen. Ela vai ficar feliz em saber. Tio Bernardo, Manuela disse. E ele percebeu que pela primeira vez ela usou seu nome. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer quantas perguntas quiser. Por que você mora sozinho nessa casa tão grande? A pergunta era inocente, mas atingiu Bernardo como um soco. Por que mesmo? Ele tinha dinheiro para comprar 10 casas daquele tamanho. Tinha recursos para encher aquele espaço de pessoas, de vida, de alegria, mas havia escolhido a solidão. É uma boa pergunta, ele respondeu honestamente. Acho que fiquei sozinho porque tive medo. Medo de quê? Medo de que as pessoas só quisessem meu dinheiro. Então achei mais fácil não deixar ninguém entrar. Manuela pensou sobre aquilo enquanto mastigava outra panqueca. Mas deve ser muito triste ficar sozinho só porque tem medo. É sim, muito triste. Minha mãe diz que quando a gente tem medo, precisa de um amigo para dar a mão. Quer que eu seja sua amiga? Bernardo sentiu a garganta apertar. Uma criança de 5 anos estava oferecendo amizade para ele. Não porque ele era rico, não porque ele tinha poder, mas simplesmente porque reconhecia que ele precisava. Eu adoraria ser seu amigo, Manuela. A menininha estendeu a mãozinha pequena por cima da mesa. Bernardo a segurou com cuidado, como se estivesse segurando algo extremamente precioso e frágil. Naquele aperto de mão despretensioso, algo se curou dentro dele.
Algo que estava quebrado há tanto tempo que ele havia esquecido que podia ser consertado. Patrícia assistia tudo com o coração transbordando. Sua filha, aquela menininha que ela criava sozinha com tanto esforço, estava ensinando a um milionário sobre o que realmente importava na vida. E ele estava aprendendo. O momento foi interrompido pela chegada de Vanessa, que trazia uma expressão preocupada. Senhor Bernardo, desculpe interromper, mas chegou uma notificação urgente. O Rogério convocou a Assembleia Extraordinária de Sócios para hoje à tarde. 4 horas. O clima mudou instantaneamente. Bernardo sabia o que aquilo significava. Rogério ia tentar reverter todas as mudanças que ele havia implementado. Ia argumentar que ele estava pondo a empresa em risco. E, tecnicamente, como sócio com 20% das ações, ele tinha direito de convocar aquela reunião. Está bem, estarei lá, Bernardo disse, tentando manter a voz calma para não assustar Manuela. Mas a menininha percebeu a mudança. Crianças sempre percebem. Está tudo bem, tio? Está sim. Só tenho uma reunião importante hoje. Você vai vencer? A pergunta arrancou um sorriso dele. Vou tentar. Minha mãe diz que quando a gente faz a coisa certa, sempre vence no final. Pode demorar, mas vence. Sua mãe é muito sábia. Depois que Patrícia e Manuela saíram, Bernardo ficou preparando-se mentalmente para a batalha que viria. Ele sabia que Rogério não viria sozinho. Provavelmente traria argumentos financeiros, projeções de custos, talvez até outros sócios menores que poderiam ser influenciados. Às 4 em ponto, Bernardo entrou na sala de reuniões do escritório central da construtora. Ali estavam Rogério e 3 outros sócios minoritários: Eduardo Lemos, Júlia Freitas e Alberto Martins. Todos com expressões sérias. Obrigado por comparecer, Bernardo. Rogério começou com falsa cordialidade. Convoquei esta assembleia porque decisões unilaterais que afetam drasticamente as finanças da empresa precisam ser discutidas por todos os sócios. Entendo. Podem fazer suas considerações. Eduardo foi o primeiro. Ele tinha ações da empresa há 10 anos e sempre foi conservador em relação a gastos. Bernardo, respeito sua posição como sócio majoritário, mas esses aumentos representam um acréscimo de quase 2 milhões de reais por ano nos custos operacionais. Isso é significativo. É significativo, Bernardo concordou. Mas nossa margem de lucro permite perfeitamente. Lucramos 32 milhões no ano passado. 2 milhões representam 6% disso. Mas são 2 milhões que deixarão de ser distribuídos como lucro entre os sócios. Júlia acrescentou. 2 milhões que poderíamos estar usando para expansão, novos projetos e investimentos. Ou poderíamos estar usando para garantir que as pessoas que constroem nosso sucesso não precisem escolher entre comida e remédio. Bernardo rebateu. Isso é sentimentalismo. Rogério interveio, elevando a voz. Negócios não podem ser conduzidos com base em sentimentos. Por que não? Bernardo se levantou, encarando todos os presentes. Por que negócios precisam ser frios e desumanos? Por que lucro precisa vir às custas da dignidade das pessoas? Porque assim funciona o mundo. Rogério bateu a mão na mesa. Você acha que nossos concorrentes estão dando aumento de 40%? Acha que estão oferecendo plano de saúde premium? Eles não estão. E sabe o que vai acontecer? Vamos perder competitividade. Ou vamos ganhar lealdade. Funcionários bem tratados não saem. Não fazem greve. Não sabotam. Trabalham melhor. Isso tem valor. Alberto, que havia ficado em silêncio até então, finalmente falou. Ele era o mais velho dos sócios. Tinha 70 anos e estava na empresa desde o início. Bernardo, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que agora? Por que essa mudança repentina? Em 30 anos você nunca demonstrou preocupação com o bem-estar de funcionários. O que mudou? Era a pergunta que todos queriam fazer, mas ninguém tinha coragem. Bernardo pensou cuidadosamente antes de responder. Conheci uma criança que me fez uma pergunta simples. Ela me pediu para tomar café comigo, e eu reagi com desprezo. Tratei aquela inocência como se fosse ameaça. Dias depois, aquela mesma criança estava hospitalizada porque a mãe dela não tinha dinheiro para comprar remédio. E sabe quanto eu pago para a mãe dela? R$ 1.100 por mês. R$ 1.100 para trabalhar 12 horas por dia,
6 dias por semana. A sala ficou em silêncio. Então sim, mudei. Porque vi minha crueldade refletida nos olhos assustados de uma criança de 5 anos. E não gostei do que vi. Isso confirma o que eu disse. Rogério aproveitou. Você está tomando decisões baseadas em emoção, não em razão. Está tendo uma crise existencial e querendo resolver às custas da empresa. Não é às custas da empresa. A empresa vai continuar lucrativa, vai continuar crescendo. Mas agora vai fazer isso de forma ética. Ética? Rogério riu amargamente. Bernardo, acorda para a realidade. Ética não paga conta. Ética não constrói prédios. Ética não ganha licitações. Mas ética permite que eu me olhe no espelho sem sentir nojo. A frase ecoou pela sala. Júlia desviou o olhar, claramente desconfortável. Eduardo mexeu em papéis nervosamente. Até Alberto pareceu abalado. Proponho uma votação, Rogério disse, percebendo que o argumento emocional não estava funcionando. Revogação imediata dos aumentos salariais e benefícios implementados sem aprovação dos sócios. Você tem direito de propor, Bernardo concordou. Mas eu tenho 51% das ações. Vocês 4 juntos têm 49%. Matematicamente vocês não conseguem me vencer. Mas podemos te processar por má gestão. Podemos alegar que está colocando interesses pessoais acima dos interesses da empresa. Podem tentar, mas vão perder. Porque os números provam que a empresa permanece saudável. E mais, vou tornar público o que fizemos. Vou para a imprensa contar que nossa construtora agora trata funcionários com dignidade. Vocês sabem o quanto isso vale em marketing? A jogada pegou todos de surpresa. Bernardo estava certo. Numa época em que empresas eram cada vez mais cobradas por responsabilidade social, aquilo seria uma propaganda extraordinária. Você está nos chantageando? Júlia perguntou incrédula. Não. Estou mostrando que fazer o certo também pode ser bom para negócios. Mas mesmo que não fosse, eu faria do mesmo jeito. Porque aprendi que existem coisas mais importantes que lucro. Rogério se levantou furioso. Isso não vai ficar assim. Vou vender minhas ações. Vou sair dessa empresa. Ótimo. Compro suas ações pelo valor de mercado. Assim fico com 71% e nunca mais preciso lidar com sua ganância disfarçada de pragmatismo. O golpe foi certeiro. Rogério ficou vermelho, mas não tinha resposta. Ele queria suas ações, mas não queria sair. Queria o lucro, mas não queria perder o status de ser sócio de uma das maiores construtoras do país. Alguém mais quer vender? Bernardo olhou para os outros 3. Eduardo balançou a cabeça. Eu discordo das suas decisões, mas reconheço seu direito como sócio majoritário. Júlia suspirou. Também não vou vender, mas quero ver os números todo mês. Se a lucratividade cair significativamente, vamos revisar isso. Justo? Bernardo concordou. Alberto foi o último a falar. O velho empresário olhou para Bernardo com algo que parecia respeito. Sabe, quando comecei nesse ramo, eu também tinha princípios. Também me importava com as pessoas. Mas o tempo, a pressão, a ganância foram me mudando. Hoje olho para você e vejo o homem que eu deveria ter continuado sendo. Apoio suas decisões, Bernardo. Totalmente. A declaração desarmou Rogério completamente. Sem apoio dos outros sócios, ele estava sozinho. Isso é um erro, ele disse, mas sua voz não tinha mais convicção. Vocês todos vão se arrepender. Quando a reunião terminou e todos saíram, Bernardo ficou sozinho na sala, processando o que havia acontecido. Tinha vencido a batalha. Mas sabia que a guerra ainda não havia terminado. Rogério não era homem de aceitar derrota facilmente. Seu telefone tocou. Era Patrícia. Senhor Bernardo, desculpe ligar, mas a Manuela está pedindo para falar com o senhor. Pode passar para ela. A voz da menininha invadiu a linha, cheia de entusiasmo infantil. Tio, você venceu a reunião? Bernardo não pode evitar sorrir. Venci sim, Manuela. Eu sabia. Falei que quando a gente faz a coisa certa, sempre vence. Você estava certa. Tio, posso fazer um pedido? Pode. Amanhã é meu aniversário. Vou fazer 6 anos. Você pode vir na minha festa? Não vai ter bolo caro nem nada chique. Mas vai ter a mim, minha mãe, alguns amigos da escola. Ia ser muito legal se você viesse. Bernardo ficou em silêncio, emocionado demais para responder imediatamente.
Quando foi a última vez que alguém o havia convidado para uma festa de aniversário? Quando foi a última vez que alguém o quis presente não pelo dinheiro, mas pela pessoa? Manuela, seria uma honra ir na sua festa. O grito de alegria da menina do outro lado da linha foi tão alto que ele precisou afastar o telefone do ouvido. Quando desligou, Bernardo estava sorrindo. Um sorriso verdadeiro, completo, de quem finalmente estava encontrando algo que havia perdido há muito tempo. Humanidade. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Bernardo não trabalhou até tarde. Não revisou contratos, não analisou planilhas, não fez ligações internacionais. Em vez disso, foi a uma loja de brinquedos. Caminhou pelos corredores, completamente perdido em um mundo que não conhecia. Bonecas, carrinhos, jogos, pelúcias. Como escolher o presente certo para uma criança de 6 anos que ele mal conhecia? Posso ajudar? Uma vendedora se aproximou. Preciso de um presente para uma menina que vai fazer 6 anos, mas não faço ideia do que comprar. Me fala um pouco sobre ela. O que ela gosta? Bernardo pensou. O que Manuela gostava? Ele, na verdade, não sabia. Mas então lembrou de algo. Ela desenha. Gosta muito de desenhar. Então sei exatamente o que ela vai adorar. A vendedora o levou até uma seção com materiais artísticos infantis. Havia uma maleta completa com lápis de cor, canetinhas, giz de cera, papel especial, adesivos. Tudo o que uma criança apaixonada por arte poderia querer. É perfeito, Bernardo disse. Vou levar. Mas quando ia pagar, viu algo que o fez parar. Era um livro infantil sobre amizade. Na capa, 2 crianças muito diferentes compartilhando um lanche embaixo de uma árvore. Quero esse livro também. A vendedora sorriu. Linda escolha. Essa história é sobre como amizades verdadeiras não veem diferenças. Exatamente o que Bernardo precisava ouvir. Quando saiu da loja carregando os presentes embrulhados, ele se sentiu mais leve do que havia se sentido em décadas. Estava ansioso. Genuinamente ansioso para ir a uma festa de aniversário infantil, em um apartamento simples, comer bolo caseiro, cantar parabéns desafinado. E pela primeira vez em muitos anos, Bernardo Costa estava feliz. O apartamento de Patrícia ficava no 3º andar de um prédio antigo, sem elevador, com paredes que precisavam de pintura e corredores que ecoavam qualquer som. Mas naquela manhã de aniversário de Manuela, aquele espaço modesto estava transformado. Patrícia havia acordado antes do sol nascer para decorar tudo com o pouco que tinha. Balões coloridos comprados na loja de R$1, uma faixa de parabéns feita com papel cartão e canetinha, e um bolo simples que ela mesma havia preparado durante a madrugada. Eram os mesmos R$200 que Bernardo havia dado semanas atrás. Patrícia havia guardado cada centavo, resistindo à tentação de usar em necessidades urgentes, porque queria que aquele aniversário fosse especial. Queria que Manuela tivesse, pelo menos uma vez, uma festa de verdade. Mãe, ficou lindo! Manuela exclamou quando acordou e viu a decoração. Seus olhos azuis brilhavam de uma forma que fazia todo o esforço valer a pena. Feliz aniversário, meu amor. 6 anos! Patrícia abraçou a filha, sentindo os olhos arderem. 6 anos criando aquela menina sozinha. 6 anos de luta, de sacrifício, de noite sem dormir preocupada. Mas também 6 anos do amor mais puro que ela já havia experimentado. O tio Bernardo vai vir mesmo? Manuela perguntou pela 5ª vez naquela manhã. Vai sim, ele prometeu. E se ele esquecer? Gente rica tem muita coisa importante para fazer. Patrícia segurou o rosto da filha com as 2 mãos. Ele não vai esquecer. Ele é seu amigo agora, lembra? E amigos não esquecem o aniversário um do outro. A festa estava marcada para as 3 da tarde. Manuela havia convidado 5 amiguinhos da escola, crianças que moravam no mesmo bairro e vinham de famílias igualmente simples. Patrícia havia preparado salgadinhos caseiros, suco de frutas e pipoca doce. Nada sofisticado, mas feito com amor. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Bernardo estava em seu closet imenso, tendo uma crise existencial sobre o que vestir. Terno seria pretensioso demais. Roupa casual demais seria desrespeitoso. Ele nunca havia se preocupado tanto com aparência, e não era por vaidade.
Era porque queria que Manuela e Patrícia se sentissem confortáveis com sua presença. Vanessa, ele ligou para a secretária. O que um adulto veste para ir numa festa de aniversário infantil em um apartamento simples? Do outro lado da linha, Vanessa sorriu. Aquela pergunta resumia perfeitamente a transformação de Bernardo. Algo confortável, senhor. Calça jeans, camisa sem gravata. Nada que intimide as crianças ou faça a Patrícia sentir que precisa se desculpar pelo espaço dela. Obrigado. Você é sábia. Eu sei. E senhor Bernardo? Sim? Tenha um dia maravilhoso. Você merece isso. Quando Bernardo desligou, sentiu uma gratidão imensa por Vanessa. Ela não era apenas uma secretária, era uma amiga. E ele havia levado 15 anos para perceber isso. Eram 2h30 quando o interfone do apartamento de Patrícia tocou. Ela atendeu, esperando ser alguma das crianças convidadas. Patrícia, aqui é o Márcio. Posso subir? Márcio, o que o motorista de Bernardo estava fazendo ali? Patrícia apertou o botão para liberar a entrada, confusa. Minutos depois, Márcio apareceu na porta carregando 3 caixas grandes. O patrão pediu para eu trazer isso antes dele chegar, explicou, colocando as caixas na pequena sala. O que é isso tudo? Não faço ideia. Ele só disse que era para a festa. Quando Márcio abriu as caixas, Patrícia precisou se sentar. A primeira tinha docinhos finos, bem casados, brigadeiros gourmet. A segunda tinha salgados elaborados, mini sanduíches, quiches pequenas. A terceira tinha refrigerantes, sucos de caixinha, guardanapos, pratos e copos decorados. Ele não precisava fazer isso, Patrícia disse, a voz embargada. Eu sei, mas ele quis. Disse que toda criança merece uma festa bonita. Manuela, que observava tudo com olhos arregalados, se aproximou de Márcio. Tio Márcio, obrigada por trazer. Você vai ficar para a festa? Márcio se ajoelhou para ficar na altura dela. Não posso, princesa. Preciso buscar outras pessoas. Outras pessoas? Ele piscou. Surpresa. Quando as crianças começaram a chegar, o apartamento pequeno ficou cheio de vida, de risadas, de barulho gostoso de infância. Manuela estava radiante, mostrando os balões para os amigos, orgulhosa da decoração que a mãe havia feito. 3h em ponto, a campainha tocou. Patrícia foi atender, secando as mãos nervosamente no avental. Quando abriu a porta, encontrou Bernardo segurando os presentes embrulhados, vestido casual, com um sorriso tímido no rosto. Cheguei na hora certa? Chegou. Entre, por favor. Bernardo entrou no apartamento e ficou parado por alguns segundos, absorvendo tudo. O espaço era pequeno. As paredes tinham manchas de umidade. Os móveis eram velhos e remendados. Mas havia algo ali que sua mansão nunca teve. Havia amor. Havia vida. Havia pertencimento. Tio Bernardo. Manuela correu e se jogou nos braços dele. Bernardo a pegou no colo, sentindo uma emoção tão intensa que quase não conseguiu falar. Feliz aniversário, Manuela. 6 anos. Você veio? Você veio mesmo? Claro que vim. Prometi? Não prometi? Manuela o apresentou para todos os amiguinhos orgulhosa. Este é meu amigo Bernardo. Ele é muito legal. As outras crianças olhavam para ele com curiosidade. Um adulto desconhecido em uma festa infantil sempre gerava interesse. Mas Bernardo tinha um jeito natural com elas. Se abaixava para ficar na altura delas, ouvia com atenção quando falavam. Você é rico de verdade? Um menino chamado Pedro perguntou sem rodeios, com a franqueza típica das crianças. Sou, Bernardo respondeu honestamente. E por que veio numa festa aqui? Gente rica não gosta de lugar simples. A pergunta era inocente, mas carregava uma verdade social devastadora. Crianças de 6 anos já sabiam sobre segregação de classes. Vim porque a Manuela é minha amiga. E amigos aparecem nas festas uns dos outros, não importa onde seja. Mesmo? Mesmo! Pedro pensou sobre aquilo e então sorriu. Então você é legal mesmo. A tarde transcorreu com brincadeiras, músicas, jogos. Bernardo participou de tudo. Dançou ciranda, brincou de estátua, fez papel de monstro na pega-pega. Patrícia observava tudo com lágrimas de emoção escorrendo pelo rosto. Aquele homem que semanas atrás havia tratado sua filha com desprezo, agora rolava no chão brincando com um grupo de crianças, rindo mais do que ela jamais o havia visto rir.
Quando chegou a hora do bolo, todos se reuniram ao redor da mesinha simples, onde Patrícia havia colocado o bolo de chocolate caseiro. Era um bolo imperfeito, com a cobertura meio torta, mas feito com todo o amor do mundo. Esse bolo está lindo, Patrícia, Bernardo disse sinceramente. Obrigada, fiz de madrugada. Eles cantaram parabéns desafinados, e quando Manuela soprou as velhinhas, Bernardo se pegou fazendo um pedido também. Pediu para que aquela menina especial tivesse tudo o que merecia na vida. Pediu para que nunca mais precisasse passar necessidade. Pediu para ser digno da amizade que ela havia lhe oferecido. Foi quando distribuíam o bolo que a campainha tocou novamente. Patrícia foi atender, imaginando que seria algum vizinho reclamando do barulho. Mas não era. Na porta estava Dona Carmen, a cozinheira. E atrás dela, como uma procissão inesperada, estavam Vanessa, os jardineiros, as auxiliares de limpeza e até mesmo funcionários que Patrícia conhecia apenas de vista da mansão. Nós ouvimos que era aniversário da Manuela, Dona Carmen disse, segurando um embrulho. E queríamos trazer um presente. Patrícia ficou sem palavras. Bernardo, que havia vindo ver quem era, sorriu ao ver a cena. Vocês vieram, ele disse, emocionado. Claro que viemos, chefe, Vanessa respondeu. Você nos ensinou que as pessoas importam. Então viemos mostrar para a Manuela que ela importa. Um por um, os funcionários entraram no apartamento pequeno que ficou completamente lotado. Cada um trouxe um presente simples. Um caderno, um estojo, uma boneca, chocolates. Nada caro, mas tudo dado com carinho genuíno. Manuela estava radiante, mal acreditando que tantas pessoas haviam aparecido na festa dela. Mãe, tem tanta gente! É a melhor festa do mundo! Dona Carmen se aproximou de Patrícia com lágrimas nos olhos. Obrigada, ela disse baixinho. Obrigada por quê? Sua filha mudou nosso patrão, e nosso patrão mudou nossa vida. Meu neto começou o tratamento no hospital semana passada. Com o plano de saúde novo, ele vai poder fazer a cirurgia que precisa. Patrícia abraçou a cozinheira, as duas chorando juntas. Era uma corrente de gratidão, de transformação, de humanidade redescobrindo humanidade. Foi quando Bernardo estava distribuindo refrigerante para as crianças que a campainha tocou mais uma vez. Márcio foi atender e sua expressão mudou instantaneamente. Senhor Bernardo, tem uma pessoa aqui que... Bem, acho melhor o senhor ver. Bernardo foi até a porta e congelou. Ali estava Rogério, seu sócio, com uma expressão que misturava desprezo e algo mais. Triunfo, talvez. Rogério, o que você está fazendo aqui? Vim te mostrar algo, Bernardo. Algo que vai te fazer repensar toda essa palhaçada de querer ser bonzinho. Ele estendeu um envelope. Bernardo o pegou, confuso, e abriu. Dentro havia documentos impressos, e-mails, planilhas. O que é isso? É a prova de que você está sendo enganado. Prova de que essas pessoas que você tanto quer ajudar estão tirando vantagem de você. Bernardo começou a ler os documentos e seu rosto foi ficando cada vez mais pálido. Eram registros de compras no cartão corporativo da empresa. Compras não autorizadas. E o nome que aparecia associado a essas compras era Patrícia Rocha. Ela está roubando você, Bernardo. Há meses. Usou o cartão da empresa para fazer compras pessoais. Está aí, preto no branco. Sua faxineirinha querida é uma ladra. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os funcionários haviam ouvido. Patrícia, que estava no fundo da sala, ficou branca como papel. Manuela, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo a tensão, se aproximou da mãe e segurou sua mão. Bernardo olhou para Patrícia, depois para os documentos, depois para Rogério. Seu mundo estava desabando de novo. Rogério estava certo? Ele havia sido enganado? Toda aquela transformação havia sido baseada em uma mentira? Patrícia, ele disse, a voz saindo mais dura do que pretendia. Isso é verdade? Patrícia estava tremendo. Suas mãos seguravam as de Manuela com tanta força que a menina quase reclamou. Mas algo no rosto da mãe a fez ficar quieta. O apartamento, que segundos atrás estava cheio de alegria e risadas, agora estava mergulhado em um silêncio pesado e sufocante. Senhor Bernardo, eu posso explicar.
Patrícia começou, a voz falhando. Então explica. Rogério interrompeu com crueldade. Explica como usou o cartão corporativo da empresa por meses. Explica como roubou de quem te deu emprego. Eu não roubei, Patrícia exclamou, as lágrimas começando a cair. Eu nunca roubaria. Então explica essas compras. Rogério apontou para os documentos. Farmácia, supermercado, material escolar, tudo no cartão da empresa, tudo com seu nome. Bernardo olhava para Patrícia esperando uma explicação. Parte dele queria acreditar nela. Precisava acreditar nela. Porque se ela realmente havia roubado, então, tudo aquilo, toda a transformação, todas as mudanças, teria sido baseado em uma mentira. Eu vou explicar, Vanessa disse de repente, dando um passo à frente. Porque eu sei exatamente o que aconteceu. Todos se viraram para olhar para a secretária. Senhor Bernardo, o senhor se lembra quando a Manuela estava internada? Quando decidiu pagar os remédios dela? Lembro. O senhor me pediu para resolver tudo, para garantir que os remédios fossem comprados, que o tratamento fosse pago, que a Patrícia não precisasse se preocupar com nada. Sim, e daí? E daí que eu fiz exatamente isso. Mas como o hospital não aceitava transferência direta e a farmácia precisava de cartão na hora, eu usei o cartão corporativo e coloquei a Patrícia como beneficiária para fins de controle interno. É procedimento padrão. Rogério tentou interromper, mas Vanessa continuou, a voz firme. Todas essas compras que estão aí foram autorizadas pelo senhor Bernardo. Os remédios, o acompanhamento médico, até alguns suplementos que a médica recomendou. Eu tenho todos os e-mails, todas as autorizações, tudo devidamente registrado. Então ela não roubou? Bernardo perguntou, sentindo uma onda de alívio. Ela não roubou. Ela nem sabia que o cartão estava sendo usado. Eu resolvi tudo diretamente com o hospital e a farmácia. Rogério ficou vermelho de raiva. Mas essas outras compras aqui, supermercado, material escolar, foram presentes, Dona Carmen disse, também dando um passo à frente. Quando o Sr. Bernardo implementou os aumentos e benefícios, vários de nós decidimos ajudar a Patrícia. Fizemos uma vaquinha, compramos coisas para ela e para a Manuela. Eu usei o benefício do Vale Alimentação da empresa para comprar no supermercado e dei para ela. E eu usei parte do meu para comprar material escolar. Uma das auxiliares de limpeza acrescentou. A Manuela estava com os cadernos todos rabiscados, com a mochila rasgada. Compramos coisas novas para ela. Um por um, os funcionários foram confirmando. Não havia roubo. Havia solidariedade. Havia pessoas que, ao serem tratadas com dignidade, haviam decidido estender aquela dignidade para quem precisava. Bernardo olhou para Rogério com uma expressão que misturava decepção e raiva. Você sabia disso, não sabia? Sabia que tinha explicação, mas trouxe os documentos de forma incompleta para me fazer duvidar dela. Eu trouxe a verdade, Rogério protestou. Você está sendo manipulado por essas pessoas. Elas estão te usando. Não, Bernardo disse, a voz baixa, mas carregada de convicção. Você é que está tentando me manipular, porque não suporta ver que eu mudei. Não suporta ver que existe outra forma de fazer negócios. Você está destruindo tudo que construímos. Não, estou construindo algo melhor. Rogério olhou ao redor, vendo todos os funcionários unidos, vendo a festa de aniversário simples, mas cheia de amor, vendo o Bernardo defendendo aquelas pessoas, e percebeu que havia perdido. Você vai se arrepender, ele disse. Mas sua voz não tinha mais força. Todos vocês vão se arrepender. A única pessoa que vai se arrepender é você, Bernardo respondeu. Porque vai passar o resto da vida sozinho, amargo, sem entender que o dinheiro não vale nada se você não tem ninguém para compartilhar. Rogério saiu batendo a porta. O silêncio que ficou foi quebrado por um soluço. Era Patrícia que havia desabado no chão, chorando de alívio. Eu não roubei, ela repetia entre lágrimas. Eu juro que nunca roubaria. Bernardo se ajoelhou ao lado dela. Eu sei. Desculpa por ter duvidado, mesmo que por um segundo. Você tinha razão em duvidar. Os papéis pareciam prova, mas eu deveria ter conhecido você melhor. Deveria ter confiado. Manuela, que havia assistido tudo com os olhos arregalados, finalmente entendeu o que havia acontecido. Alguém havia tentado fazer sua mãe parecer má. Alguém havia tentado estragar sua festa.
e aquele alguém havia falhado porque as pessoas boas haviam se unido. A menininha se aproximou de Bernardo e segurou sua mão. Tio Bernardo, obrigada por acreditar na minha mãe. Sempre vou acreditar em vocês duas, ele respondeu, a voz embargada. Foi Vanessa quem quebrou o clima pesado. Bem, já que o desagradável se foi, que tal voltarmos à festa? Tem bolo para comer. As risadas voltaram gradualmente. As crianças, que não haviam entendido completamente o drama adulto, voltaram a brincar. Os funcionários se espalharam pelo apartamento pequeno, conversando, comendo, celebrando. Mas Bernardo pediu a atenção de todos. Tinha algo que precisava dizer. Posso falar uma coisa? Ele pediu. E todos ficaram em silêncio. Eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui, por aparecerem na festa da Manuela, por se importarem. Nós nos importamos porque o Senhor nos ensinou a nos importar, Vanessa disse. Nos ensinou que todos merecemos dignidade. Não, Bernardo balançou a cabeça. Vocês me ensinaram isso, especialmente você. Ele olhou para Manuela. Você me fez uma pergunta simples que mudou tudo. Qual pergunta? A menina perguntou curiosa. Você me pediu para tomar café com você, e eu disse não de forma cruel. Mas aquela pergunta ficou na minha cabeça, me assombrando. Porque você não estava pedindo comida. Estava pedindo conexão. Estava pedindo para ser vista. Estava pedindo para pertencer. O apartamento estava em silêncio absoluto. Todos prestando atenção em cada palavra. E eu percebi que passei a vida inteira negando isso para as pessoas. Negando conexão. Negando pertencimento. Achando que o dinheiro me protegia, quando na verdade só me isolava. Ele se ajoelhou para ficar na altura de Manuela. Você me salvou. Uma menininha de 5 anos me salvou de uma vida vazia. E eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente por isso. Manuela o abraçou com força. Você não precisa agradecer, tio. Amigos se ajudam. É só isso. Bernardo a abraçou de volta e pela primeira vez em décadas, chorou na frente de outras pessoas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de libertação, de alguém que finalmente havia encontrado o caminho de volta para sua própria humanidade. Quando se separaram, Bernardo tinha mais uma coisa a dizer. Patrícia, posso falar com você em particular? Eles foram para o pequeno quarto que mãe e filha dividiam. Bernardo tirou um envelope do bolso. O que é isso? Ela perguntou. É um contrato de trabalho, mas não como empregada doméstica, como coordenadora de recursos humanos da minha empresa. Patrícia olhou para ele chocada. O quê? Você cria uma filha sozinha com um salário mínimo e mesmo assim consegue educá-la para ser a criança mais especial que já conheci. Você merece algo melhor. Muito melhor. Mas eu não tenho formação para isso. A empresa vai pagar sua faculdade. Administração, recursos humanos, o que você quiser. E enquanto estuda, vai trabalhar comigo aprendendo. Salário de R$5.000 para começar. Patrícia começou a chorar novamente. R$5.000. Era mais do que ela jamais havia sonhado ganhar. Era a diferença entre sobreviver e viver. Por quê? Por que está fazendo isso? Porque você merece. Porque sua filha merece ter uma mãe que não precise trabalhar 12 horas por dia. Porque justiça atrasada ainda é justiça. Eu não sei o que dizer. Diz que aceita. Eu aceito. Ela riu entre lágrimas. Claro que aceito. Quando voltaram para a festa, Bernardo fez mais um anúncio. Pessoal, tenho uma novidade. A Patrícia vai ser nossa nova coordenadora de recursos humanos. Os funcionários explodiram em aplausos. Dona Carmen abraçou Patrícia com força. Vanessa sorriu com orgulho genuíno. Até os jardineiros que mal conheciam Patrícia comemoraram. E tem mais, Bernardo continuou. Vou criar um fundo educacional para todos os filhos de funcionários. Qualquer criança que queira estudar vai ter bolsa integral paga pela empresa, da escola ao ensino superior. Desta vez, o silêncio foi de choque puro. Funcionários que tinham filhos pequenos começaram a chorar. A auxiliar de limpeza que tinha uma filha sonhando em fazer faculdade de enfermagem desabou em lágrimas. E mais uma coisa, Bernardo olhou para Dona Carmen. Seu neto vai ter todo o tratamento pago. A cirurgia, os medicamentos, tudo. Sem você precisar se preocupar com custos. Dona Carmen não conseguiu responder. Apenas abraçou Bernardo e chorou no ombro dele.
enquanto ele a consolava. A festa continuou até o anoitecer. Quando as crianças começaram a ir embora, cada uma levava não apenas os docinhos da festa, mas a lembrança de um dia especial onde haviam visto adultos sendo genuinamente bons uns com os outros. Quando todos já haviam ido e só restavam Bernardo, Patrícia e Manuela, a menininha pediu para Bernardo ler o livro que ele havia dado de presente. Era sobre duas crianças muito diferentes que se tornavam amigas. Bernardo leu enquanto Manuela se aconchegava ao lado dele no sofá velho. Patrícia observava tudo, ainda processando tudo o que havia acontecido. Sua vida havia mudado completamente. E tudo porque sua filha havia tido a coragem de fazer uma pergunta simples. Quando terminou o livro, Manuela estava quase dormindo. Tio Bernardo, ela sussurrou. Você vai vir nas minhas festas todo ano? Vou, prometo. E a gente vai tomar café juntos de novo? Sempre que você quiser. Então tá bom. Ela sorriu sonolenta. Porque você não é mais o tio sozinho e triste. Agora você tem uma família. Nós somos sua família. Aquelas palavras quebraram Bernardo completamente. Ele havia passado décadas construindo um império, acumulando riqueza, buscando sucesso. Mas só agora, sentado em um sofá velho em um apartamento simples com uma criança dormindo ao seu lado, ele finalmente entendia o que era realmente importante. Não era o dinheiro, não era o poder, não eram os prédios com seu nome, era conexão, era pertencimento, era amor, era poder tomar café com alguém que te via não pelo que você tinha, mas pelo que você era. Meses depois, a transformação estava completa. A empresa de Bernardo não apenas continuava lucrativa, mas havia se tornado exemplo nacional de responsabilidade social. Outros empresários começaram a visitar para entender como funcionava. Reportagens foram escritas, prêmios foram dados. Mas para Bernardo, o maior prêmio não vinha dos reconhecimentos externos. Vinha dos domingos que ele passava tomando café da manhã com Patrícia e Manuela. Vinha das festas de fim de ano onde todos os funcionários e suas famílias eram convidados para sua mansão, que agora, finalmente, estava cheia de vida. Vinha de se olhar no espelho e reconhecer a pessoa que via. Rogério havia vendido suas ações e saído da empresa, amargo até o fim. Mas Bernardo não sentia raiva dele. Sentia pena, porque sabia como era viver sozinho em meio a toda aquela riqueza vazia. Um ano depois do aniversário de 6 anos de Manuela, Bernardo estava novamente em uma festa de aniversário, desta vez os 7 anos. O apartamento agora era diferente. Patrícia havia conseguido alugar um lugar maior, com 2 quartos, em um prédio melhor. Mas ela havia feito questão de manter a decoração simples, de fazer o bolo com as próprias mãos, de manter a essência daquilo que os havia unido. Tio Bernardo, Manuela disse enquanto cortavam o bolo, quando eu crescer, vou ter uma empresa igual à sua. E vou tratar todas as pessoas com respeito, igual você aprendeu a fazer. Você vai ser uma empresária incrível, ele respondeu. Melhor que eu. Não, ela balançou a cabeça com seriedade. Igual a você, porque você me ensinou que nunca é tarde para ser uma pessoa melhor. Bernardo olhou ao redor. Via funcionários que agora eram amigos. Via Dona Carmen sorrindo porque o neto estava curado. Via Vanessa conversando com a filha que estava prestes a se formar na faculdade. Via Márcio, com a esposa, finalmente podendo pagar um tratamento dentário que ela precisava há anos. Via vidas transformadas. Não porque ele era caridoso ou bonzinho, mas porque havia finalmente entendido algo simples. Dignidade não é favor. É direito. E tudo havia começado com uma pergunta. Uma pergunta simples feita por uma criança de 5 anos com olhos azuis curiosos e um coração maior que o mundo. Posso tomar café com você, tio? A resposta havia sido não. Mas quando Bernardo finalmente entendeu a pergunta de verdade, quando finalmente entendeu que ela estava pedindo para pertencer, para ser vista, para importar, a resposta se tornou sim. Sim para a conexão. Sim para a humanidade. Sim para ver as pessoas que estavam invisíveis. Sim para entender que o verdadeiro sucesso não se mede em dinheiro acumulado, mas em vidas tocadas. E naquele momento, vendo Manuela soprar as velhinhas cercada de pessoas que a amavam, Bernardo finalmente se sentiu rico de verdade, porque tinha algo que nenhuma quantidade de dinheiro podia comprar. Tinha uma família.
Tinha propósito. Tinha paz. Tinha aprendido que às vezes é preciso uma criança para ensinar a um adulto o que realmente importa. E estava grato. Profundamente grato. Porque aquela menininha que ele havia desprezado havia se tornado a pessoa mais importante de sua vida. A pessoa que o havia salvado de si mesmo. Fim da história.